A mente dos assassinos da escola Columbine High School. Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um documentário e hoje nós vamos ver quais foram as ações psicológicas que levaram esses dois jovens a planejarem e cometerem esse massacre. Investigators found their first pipe bomb in the parking lot, and the Denver bomb squad immediately sealed off the building. Robotic cameras later found the entire school was booby-trapped. Bom, em 20 de abril de 1999, Eric e Dylan foram em direção à escola em que estudavam, que era Columbine High School. Chegando lá, eles abriram fogo contra vários alunos que estavam no refeitório e depois foram em direção à biblioteca. E na biblioteca continuaram atirando contra vários alunos e passando pouco tempo depois, que não conseguiram achar mais nenhum aluno, eles fizeram uma contagem de 1 a 3 e depois tiraram as suas próprias vidas. E esse evento ficou conhecido como o Massacre de Columbine e se tornou um dos eventos mais lembrados de todos os Estados Unidos. E é interessante porque, mesmo passando 21 anos depois, hoje na atualidade a pergunta que fica é: quais foram os fatores psicológicos que levou esses dois jovens a arquitetar, a planejar todo esse massacre? Alguns psicólogos gostam de fazer como comparação esses dois jovens a uma maçã. E eles se perguntam, será que esses dois jovens são a maçã podre da escola que acabou infectando a escola toda? Ou a escola estava totalmente contaminada e que acabou influenciando esses dois jovens? E por mais que essa pergunta seja muito estranha, mas observando todas as gravações caseiras que o Eric e o Dylan faziam dentro da sua casa, com armas, com os fuzis, com as gravações, os áudios que eles faziam dentro da própria casa, com as filmagens de câmera de segurança que a escola deu para a polícia, observando todas essas provas, os psicólogos chegaram a uma conclusão que o culpado é a escola e o Eric e o Dylan, esses dois jovens. E o problema da escola é que eles tentavam incentivar os alunos a agir como se fosse uma micro-sociedade. E aí que está o problema, porque assim, por mais que existiam vários tipos de grupos, como do futebol, do vôlei, do balé, do pitebol, vários tipos de grupos sociais, mas também existia o grupo do Eric e o Dylan e os amigos deles. Quando você pesquisa sobre a foto deles na internet, você percebe que eles andavam com um grupo já fechado. Esse grupo era totalmente negativo, porque o Eric e o Dylan tinham um pensamento negativo, então iriam se socializar com pessoas com mentalidade negativa. E nesses grupos de conversa, cada dia mais eles tentavam incentivar a repulsa contra a sociedade, contra o governo, contra tudo. Então esse sentimento de querer destruir a escola, fazer algum tipo de destruição dentro da escola, cada dia mais iam crescendo dentro deles. E a chance disso aí acontecer dentro da escola era muito grande. Mas a culpa também era do Eric e o Dylan, pois os dois não queriam transmitir o seu sentimento para as outras pessoas. Vou dar como exemplo o Dylan. O Dylan era uma pessoa totalmente depressiva, ele sentia carência, sentia vontade de estar próximo das pessoas. Essa tristeza dele era totalmente saciável quando estava perto dos amigos. Só que ele não se abria com seus próprios pais, ele não abria seu coração, seu sentimento para falar com seus pais sobre a sua necessidade, com essa dificuldade que ele está passando no seu dia a dia. Ele não se abria, ele abria totalmente com seus amigos, mas com seus pais não se abria. O caso do Eric, que ele é um jovem que tinha um sentimento de psicopatia, tem um leve grau de psicopatia, só que ele não se abria com seus pais. E quem diria que no futuro a sua mãe seria uma das grandes palestrantes que tentava ajudar as mães que estão passando por situações parecidas com o que ela passou. Hoje, na atualidade, ela é uma grande palestrante, mas o filho tinha uma grande chance de conversar com sua mãe, só que ele não conversou, ele preferiu seguir com esse desejo e não querer se entender o porquê isso estava acontecendo com ele. E é interessante porque quando nós observamos esse caso de fora, nós culpamos totalmente esses dois jovens por tudo o que aconteceu. Só que nós devemos se lembrar que a culpa também é da sociedade. Normalmente as pessoas falam que a culpa é deles, mas da sociedade não. O que a sociedade tem a ver com isso? Mas é interessante porque teve uma época em que o Eric criou um site na internet e transmitia lá toda a sua repulsa perante a sociedade. E quem tinha acesso ao site eram uns colegas mais próximos, os colegas próximo do Eric era o Dylan. O Dylan viu todo esse negócio e falou, poxa, vou compartilhar esse site também com um colega nosso, que era o Brooks Brown. Esse jovem viu tudo que estava dentro do site e falou, poxa, isso não é legal. Aí foi lá e compartilhou com sua mãe. A sua mãe viu tudo que estava escrito e ficou horrorizada porque achou que esse jovem estava totalmente, doente na cabeça e compartilhou isso com a polícia. A polícia chegou, viu toda a situação e ficou em silêncio porque achou que é só mais um jovem perturbado. Então esse fato foi totalmente abafado por um certo tempo. Também tem um caso da escola em que simplesmente eles não traziam palestra para os alunos, eles não traziam palestra contra o roubo, assassinato, morte, estupro, tudo que é negativo para a escola ou para a sociedade, eles não traziam.
É interessante porque hoje em dia eles mudaram totalmente a mentalidade. A escola Columbine hoje em dia está trazendo palestra contra o suicídio, contra os outros pontos principais para a sociedade, para que os alunos se desenvolvam, mas antigamente não era assim. Como eu já falei no começo desse documentário, a ideia deles é que os alunos fossem uma micro-sociedade, para cada dia mais eles se desenvolvessem intelectualmente. Mas pegando um exemplo do Eric Dillon, nós percebemos que é totalmente diferente, pois eles tinham mentalidades negativas. Então esse sentimento de negatividade cada dia mais ia crescendo dentro deles, pois a escola esqueceu que nós seres humanos somos influenciáveis. É interessante porque tem alguns estudos que falam que uma criança normalmente é influenciada 50% pelos pais e 50% por tudo que eles veem, tudo que escutam, tudo que sentem. É algo muito interessante, pois normalmente uma criança que é muito mais extrovertida significa que os pais são muito mais extrovertidos, tem uma grande chance de ser, não é 100%, mas existe uma grande chance. É interessante porque se essas escolas entendessem essa ideia da influência, talvez esse massacre não teria acontecido, talvez esse desastre não teria acontecido, pois tudo se trata da mente, da influência que nós recebemos do mundo todo. É interessante porque muitas vezes nós vemos esses documentários quando se trata de Columbine, Suzano, todos os outros atentados, nós nos perguntamos o que nós podemos fazer para melhorar agora o Brasil, o que nós podemos fazer para que o Brasil e o mundo todo se tornem melhor. Se trata de influência. Por isso, gente, que eu sempre falo, vamos sempre dar importância às ONGs, sempre em todo final de documentário eu falo, vamos dar sempre importância às ONGs, porque muitas ONGs estão indo nas escolas e tentando falar contra o assassinato, contra o estupro, contra tantos tipos de atrocidades que acontecem no Brasil, só que muitas vezes as pessoas não dão poder às ONGs que estão verdadeiramente tentando ajudar o Brasil. É interessante porque muitos casos de adolescentes, garotas que sofrem abuso dentro de casa pelo padrasto, pelo pai, pelo tio, pelo primo. Muitas vezes acontece isso, chega na escola e com a palestra dessas ONGs, elas começam a entender o mundo, começam a entender o que está acontecendo na vida dela e começam a tentar mudar a situação. Vão lá e denunciar para o professor, para o policial, e tudo graças às ONGs que foram na escola e tentaram falar isso. Por isso eu falo, gente, vamos dar cada dia mais importância às ONGs, beleza? Bom, vou deixar aqui na descrição várias ONGs se você quiser doar para alguma ONG. Você pega o nome da ONG que trabalha aqui no Brasil, pega a ONG, coloca lá no Google e pesquisa mais sobre essa ONG, beleza? Se você quer ajudar essas ONGs, só que não tem dinheiro, você pode dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal para que cada dia mais esse tipo de conteúdo cresça na internet. Porque imagina, às vezes se bater, sei lá, 100 visualizações, 200 visualizações, às vezes uma pessoa pode doar um dinheiro para essas ONGs, tudo por causa do seu like, tudo por causa que você inscreveu nesse canal. Beleza? E é isso. Falou!